Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra consternação dos povos, por causa do bramido do mar e das ondas, mirrando-se os homens de susto na expectativa do que virá sobre o mundo, porque as forças cósmicas serão abaladas. Então ver-se-á o Filho do Homem vir sobre uma nuvem, com grande poder e majestade. Quando começarem, pois, a cumprirem-se estas coisas, reparai e levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Disse-lhes ainda esta parábola: vede a figueira e as demais árvores. Quando começam a desabrochar, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando verdes que acontecem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, essas jamais passarão. Nós começamos então agora um novo ano litúrgico, e cada ano litúrgico é uma revivência da história da nossa salvação. Temos o tempo do Advento, que é o tempo de espera, Natal, a vinda de Cristo, vinda do Filho de Deus feito homem. Depois vem a Epifania, manifestação da glória. Depois vem Quaresma, o tempo já de preparação para a Páscoa. Depois paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Depois ascensão, vinda do Espírito Santo, o tempo da igreja, e termina no último domingo do ano litúrgico com o Evangelho que fala do fim do mundo. Então, durante todo o ano, nós revivemos a nossa história, a história da salvação. Hoje nós começamos, pois, esse novo ano com o tempo do Advento. Há algumas características próprias: não há flores no altar, o padre usa roxo, sinal de penitência, não há o glória, e os cantos são cantos mais de espera, aquela espécie de ansiedade e esperança, né, na vinda do Salvador. A igreja, quando coloca isso, esses tempos, não coloca apenas para que nós nos lembremos de fatos passados, mas, sobretudo, para que nós tenhamos, a igreja quer de nós atitudes, sentimentos, que são próprios e fazem bem para a nossa vida espiritual, e são próprios desta época. Então, não apenas vivemos uma lembrança do mistério, como nós entramos no próprio mistério, que exige de nós certas atitudes. Nós temos na Quaresma o tempo de penitência. Aqui atitude, penitência, esmola, jejum. E quais são as atitudes que a igreja quer de nós nesse tempo de espera para o Natal? Começamos ouvindo Jesus falar já do fim do mundo. Então nós esperamos o Natal, onde nós nos lembraremos, comemoraremos e, no certo sentido, nós viveremos a vinda do Salvador, que ocorreu há mais de 2000 anos atrás. Porém, nós nos preparamos para uma segunda vinda, que será no fim do mundo. Então, esse tempo do Advento, ele tem esse duplo movimento. Eu espero o Natal, a festa dele que já veio, mas espero o Cristo que virá no fim do mundo. Então, há esse duplo movimento. E que atitude, então, a igreja quer de nós nesta semana? Há uma palavra que resume o que nós devemos fazer durante essa semana.
Se nós esperamos o Natal, se esperamos a segunda vinda de Jesus, que virá no fim do mundo, mas virá também para nós e vem a cada dia, o que a igreja quer de nós nessa semana é vigilância. E é muito significativo o fato de, em vários momentos, na Sagrada Escritura, nós ouvimos falar dessa palavra, vigilância. Lá no Monte das Oliveiras, Jesus fala para os apóstolos, reclamando: vocês não puderam vigiar uma hora comigo. E depois dá um outro sentido à palavra vigiar, dizendo: vigiai e orai, para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em outro momento, São Pedro, já o primeiro Papa, vai escrever, dizendo: irmãos, sede sóbrios e vigiai. Vigiai. E dá o motivo: porque o vosso adversário, o demônio, anda como um leão ao redor de vós, querendo devorar. Resisti firmes na fé. Portanto, vigiai. Jesus, em algumas parábolas, ele coloca esse tema da vigilância como algo muito claro. Parábola das 10 virgens, por exemplo, que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As 5 loucas e as 5 prudentes foram ao encontro do esposo e da esposa, que vinham para entrarem juntos no salão da festa. Era uma festa de casamento. E Jesus diz: 5 eram loucas porque levaram suas lanternas ou suas lâmpadas, mas não levaram azeite de reserva. As outras 5 que eram prudentes levaram azeite de reserva. E como tardasse o esposo, todas começaram a cabecear de sono, e à meia-noite ouviu-se o grito: o esposo vem, vão todas ao encontro. E as 5 loucas estavam com as lâmpadas se apagando e não tinham como repor o azeite. As 5 prudentes entraram para a festa, enquanto as outras foram comprar azeite. E quando voltaram, a porta já estava fechada. E Jesus encerra essa parábola dizendo: portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Vejam aí de novo o termo que Jesus usa, vigiai. Conta também a parábola daquele servo, dizendo, né? Estejam cingidos os vossos rins, e em vossas mãos lâmpadas acesas, e sede semelhantes ao servo que espera o seu senhor, e que vigia a porta da sua casa, esperando o seu senhor quando volta das bodas. O senhor, quando voltar, se cingirá, os fará sentar à mesa, e passando por entre eles os servirá. Olha só, bem-aventurado o servo que, quando o senhor voltar, achar vigilante. Seja na primeira vigília, na segunda vigília ou terceira vigília, será feliz esse servo, se assim o Senhor encontrar as coisas. Veja então, por que Jesus insiste tanto nisso? Vigilância, vigiar, servo vigilante. Eu coloco aqui 3 motivos, ou 3 sentidos para a palavra vigilância. O primeiro sentido, nós pegamos lá no Horto das Oliveiras. Jesus disse para os apóstolos: vocês não puderam vigiar uma hora comigo. O primeiro chamado de nosso Senhor para nós, sobretudo nesse tempo do advento, é vigilância com Ele, fazer companhia a Ele. Jesus estava naquela situação já de angústia, de tristeza, já vendo que estava próxima, o próximo momento da traição de Judas, da entrega aos pagãos, da crucifixão. E ele então, ali no Horto das Oliveiras, começa a sofrer já por antecipação todos os pecados dos homens, e já ali assume sobre si todas as nossas angústias e todas as nossas faltas, todos os nossos crimes. E aquele sofrimento de Cristo, já antecipado, o sofrimento da alma dele, foi tão grande que ele sua sangue e está sozinho. E ele reclama: vocês não puderam vigiar uma hora comigo. Eu queria companhia, eu queria consolo, eu queria alguém aqui comigo, eu queria alguém que se oferecesse comigo. De modo que vigiar com Cristo é estar com Ele. Quando Ele convidou, ou escolheu, melhor dizendo, os 12 apóstolos, o evangelista diz: Ele escolheu 12 para estarem com Ele. Foram os 12 primeiros bispos.
Mas nosso Senhor também nos escolhe. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Quando alguém entra na igreja pelo batismo, é um escolhido. Escolhido por Deus. Quando começa o batismo, o padre sempre começa na porta da igreja, porque vai lá receber aquele que foi escolhido e enviado por nosso Senhor, e o padre vai lá receber. Então todos nós fomos escolhidos para quê? Para estarmos com o nosso Senhor, para travarmos com Ele uma relação de amizade, de entrega. Ele já se entregou por nós e se dá a nós todos os dias, mas Ele quer o nosso amor. Ele quer travar conosco uma amizade e uma entrega total da nossa parte. Como dizia Santa Teresinha, Ele mendiga o nosso amor. E Ele então faz aquela reclamação aos apóstolos. O que Ele faria então hoje? O que Ele diria hoje para nós? Porque ninguém tem tempo para mim. Nós temos tempo para tantas coisas. Falamos com o mundo inteiro, mas o sacrário fica abandonado. A sua palavra fica abandonada. O que Ele nos ensina, o que Ele quer de nós, fica abandonado. De modo que a nossa primeira atitude essa semana, em termos de vigilância, é estar com o nosso Senhor. É uma semana em que nós vamos buscá-lo mais na oração. Vamos buscá-lo mais diante do Santíssimo Sacramento. Vamos buscá-lo na Eucaristia. Vamos buscá-lo nessa presença, em silêncio mesmo que seja, diante do sacrário abandonado. Porque os sacrários de nossas igrejas são todos abandonados, porque aqueles que são os amados, somos nós, não procuramos. Não procuramos. Procuramos tantas outras coisas. Então, vigiar é buscar essa companhia de Jesus. Vigiar é pegar em casa a Sagrada Escritura, sobretudo os Evangelhos, e buscar conversar com o nosso Senhor ali, tendo a Sagrada Escritura na mão, ouvindo o que Ele diz, meditando nas suas palavras, nos seus gestos, falando com Ele. E como que dizendo, o mundo inteiro está nessa situação, porque não há quem busque parar um pouco para estar com o nosso Senhor. Não há, muito pouco. Não temos tempo. Não puderam vigiar uma hora comigo. Então, no advento, meus irmãos, minhas irmãs, procurem fazer mais companhia a nosso Senhor. Esse tempo do Natal é um tempo de muita correria, muitos projetos, mas esse deve ser o primeiro. Vou ficar mais com Jesus. Eu sou dele. Eu sou dele. Eu faço parte da vida dele e ele faz parte da minha vida. Então eu vou estar mais com ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo sentido da palavra vigilância, nós vamos àquilo que diz nosso Senhor: vigiai e orai para não cair em tentação. O que é vigiar nesse sentido? Nós sabemos que o mundo está cheio de ciladas. Ciladas para nos levar para o abismo, nos levar ao pecado, nos levar ao afastamento de Deus. As luzes do mundo muitas vezes nos ofuscam. Então, vigiar nesse sentido é: tomem cuidado, tomem cuidado. Não se exponham às ocasiões de pecado. Não amem as ocasiões de pecado. O livro da sabedoria diz: aquele que ama o perigo, nele perece. Então não amem o perigo. Não se exponham. E há tantas oportunidades no relacionamento mútuo, no relacionamento com as pessoas, no que nós vemos, no que nós ouvimos, há tantas oportunidades que nos aliciam para fazermos as coisas erradas, para sermos desonestos, para sermos mentirosos, para sermos impuros, para nos irarmos, ficarmos com raiva, para ficarmos falando mal dos outros, para sermos sensuais, orgulhosos, vaidosos. Há tantos ambientes que nos propiciam isto. Então, vigiai. Cuidado. É isso que diz nosso Senhor. Esteja atento. Não seja ingênuo.
de se deixar levar pelas coisas que o mundo te propõe. Não seja ingênuo. O mundo só te propõe que você vai ser feliz, só propõe isso. A sua felicidade está em ter muito dinheiro, em ter muito prazer e em ter muito poder. Isso é que o mundo propõe. Cuidado, ele vai te envolver de tal forma. Depois a tua carne também já resvalada por causa do pecado original, vai te empurrar para isso. O diabo vai ficar lá no teu ouvido o tempo todo, dizendo, vai a isso. Mas cuidado. Seja honesto, sincero, verdadeiro, franco, leal, fiel, puro, pobre de espírito, um espírito de pobre, manso, porque o mundo vai dizer tudo o contrário. Mas não é o evangelho que o mundo prega, muito pelo contrário. Prega o anti-evangelho. Então, vigiar é nesse sentido, cuidado, não se exponha. Você, meu jovem, que tem tendência à bebida, porque você passou naquele bar e entrou, você sabe se você tomar o primeiro gole, você vai cair. E depois da bebida vem a droga, e junto com a droga vem o pecado contra a castidade. Você sabe muito bem. E quando você pega o seu celular e começa a ver aquelas imagens imorais, você vai cair. Você sabe muito bem, queridos jovens, que se você começar com namoros, fazendo concessões daqui e dali, você vai cair. Então, cuidado. Cuidado com o ambiente onde você vai. Cuidado com as pessoas, aquele papo, como quem não quer nada, que vai acontecendo, vai cair. Então, a gente não se expõe. É um desafio, hein? É um desafio, porque a nossa vaidade é grande, né? A gente quer sempre estar mostrando que a gente pode as coisas, né? Mas quem se joga no fogo se queima, né? Deus vai te socorrer se a coisa aconteceu sem você procurar. Agora, se você procura, é tentar a Deus, né? Como o diabo fez com Jesus, lança-te daqui abaixo, porque os anjos virão e te socorrerão. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é isso? O Senhor teu Deus te socorre, mas não tenta não, que Ele deixa. Você vai se quebrar todo lá na queda, né? Depois vai ficar lá. Ele vai te socorrer depois se você se arrepender, mas não abuse da graça. Vigiai para não cair em tentação. Mas o terceiro sentido do vigiar, ou da vigilância, foi das duas parábolas que eu contei para vocês, das 10 virgens e do servo vigilante que espera o seu Senhor. É o terceiro sentido do vigiar. Vigiar o Senhor que vem. Quer dizer, estar sempre à espera do Senhor. O Senhor vem a nós, o Senhor nos fala, o Senhor nos inspira. O Senhor quer, como eu disse no início, travar conosco uma relação de intimidade. E Ele vem nos dando graças. Mas temos que estar sempre abertos a essas graças. E prontos para fazer a sua vontade. Me lembro da história daquele jovem do Antigo Testamento chamado Samuel. É muito interessante. Ele dormia próximo ao sacerdote Eli, um cômodo ao lado. E à noite Samuel ouve, Samuel, Samuel. E ele pula e vai logo falar com o sacerdote Eli. Estou aqui, só me chamou? Ele, não te chamei, Samuel, vai dormir. E Samuel vai, e de novo escuta, Samuel, Samuel. E ele pula, Senhor, agora o Senhor me chamou. Ele disse, não te chamei, esse menino deve estar ruim da cabeça. Não te chamei, vai dormir. E numa terceira vez, repete, Eli, que era sacerdote, entendeu, é o Senhor quem está chamando Samuel. Então, quando vier, você pula e diz, fala, Senhor, o teu servo escuta.
E foi exatamente isso que Samuel fez. Ao ouvir de novo o chamado, fala, Senhor, o teu servo escuta. Esse é o nosso sentimento agora no tempo do advento. O que é que o Senhor quer de cada um de nós? Ele quer nos santificar, Ele quer nos salvar, Ele quer nos dar graças, Ele quer nos pegar pela mão, Ele quer nos socorrer, Ele quer estar conosco. É o Senhor que quer nos servir, é o Senhor que quer estar conosco nessa grande festa, que é a igreja, esse grande banquete da sua palavra e da Eucaristia, por causa da parábola das 10 virgens. Mas Ele quer que essa vigilância seja com lâmpada acesa na mão. E essa lâmpada acesa o que é? É a fé, alimentada pela oração e pelas boas obras. Olha que bonito. Lâmpada acesa na mão, é isso. Por isso no batismo a pessoa recebe uma vela acesa. E eu digo sempre para o padrinho que recebe, cuidado para não apagar, porque o mundo apaga. Cuidado. Não é? Então sempre essa luz acesa na mão. Fé, a luz da fé, alimentada pelas boas obras e pela oração. E pronto. O Senhor diz, Samuel, Samuel, você pula e diz, Senhor, fala, eu estou aqui. Estou aqui para fazer tua vontade. Mesmo que eu tenha que carregar uma cruz, mesmo que eu tenha que sofrer, mesmo que tenha que ser perseguido, mesmo que tenha que fazer penitência, mesmo que tenha que deixar certas situações em que eu vivo, mesmo que tenha que abandonar aquele lugar, abandonar aquela pessoa, ou aquele mau costume, não importa, Senhor, fala que eu escuto. E o Senhor vai falar. Isso é vigiar, com lâmpada acesa na mão. E depois vem a festa, que já começa aqui e tem sua plenitude no céu. Então vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. E tem mais, nós não sabemos o dia que nós vamos morrer, não? Então temos que estar vigilantes. Antigamente tinha o costume de, na hora da morte, dar uma vela, não era assim? Pega a vela que está morrendo, né? Pega a vela, e punha a vela na mão. Era para lembrar que tinha que, quando o Senhor chegasse para levar aquela alma, a pessoa tinha que estar com a vela acesa na mão. Mas significa o quê? A fé, as boas obras. Hoje, infelizmente, pega o aparelho, enfia lá, põe um catéter, é diferente. Os tempos modernos levaram a isso. Mas, de qualquer forma, a luz da fé deve estar sempre dentro da cabeça e no coração. Não é assim? Vigiai e não sabeis nem o dia nem a hora. Portanto, esse tempo do advento é tempo de vigilância. Essa semana, então, todo mundo vai usar dessa vigilância, viver essa vigilância, né? Esses 3 pontos. Aí já começamos bem a nossa preparação para o Natal. E exemplo maior de vigilância é Nossa Senhora, né? Que disse lá, em oração recebe a visita do anjo. E o anjo diz, vai ser a mãe de Salvador. E ela passa aquele tempo de vigilância, né? Até Belém, né? Então pensamos a ela, a Nossa Senhora da Santa Esperança, né? Que é a mãe da Santa Esperança, que sempre nos dá essa força e essa intercede por nós, pede a Jesus para que nós nos alimentemos sempre dessa esperança na vinda do seu Filho. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então agora de pé vamos professar a nossa fé. Tem um livro aí nos bancos, vamos juntos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,